Olá, vamos continuar a nossa leitura, continuar o capítulo 38, né? Que eu li uma parte, hoje vou terminar de ler, então, esse capítulo 38. Gregórios falou, então, do irlandês, que tivera coragem de aparecer para a palestra do All Souls College de Oxford, com uma bola de futebol vermelha. Amadeu escreveu: "O que eu não daria para ser o irlandês." Sim, ele era assim, disse Maria João. Era exatamente assim. E condiz com o início, com o nosso encontro, no qual, como diria hoje, tudo já estava programado. Foi no meu primeiro ano no Liceu de Meninas. Todos nós tínhamos um enorme respeito pelos meninos do outro lado. Latim e grego. Um belo dia, era uma manhã quente de maio. Eu simplesmente fui para lá. Estava farta daquele respeito besta. Estavam jogando, rindo, brincando. Só ele não. Estava sentado na escadaria, os braços em volta dos joelhos, olhando para mim. Como se estivesse esperando por mim há vários anos. Se ele não tivesse olhado daquele jeito, eu não teria me sentado simplesmente a seu lado. Mas me pareceu a coisa mais natural do mundo. "Você não está jogando?" perguntei. Ele apenas fez que não com a cabeça, quase zangado. "Estava lendo este livro", disse, naquele tom suave e irresistível de um ditador que ainda não sabe nada do seu ditado e que, de certa forma, nunca o iria saber. Um livro sobre santas. Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa d'Ávila e por aí afora. Depois disso, tudo o que faço me parece tão banal. Simplesmente nada mais é importante. Compreende? Eu ri. "Eu me chamo Ávila, Maria João Ávila." Ele riu também, mas foi um riso forçado. Ele não se sentiu levado a sério. "Nem tudo pode ser importante, e nem sempre", disse eu. "Seria terrível se fosse assim." Ele olhou para mim e o seu sorriso deixou de ser forçado. O sino do liceu tocou, nós nos separamos. "Você volta amanhã?" quis saber. Não se tinham passado nem 5 minutos e já havia entre nós uma intimidade como se nos conhecêssemos há anos. É claro que no dia seguinte voltei para lá e ele já sabia tudo sobre meu sobrenome e me fez um discurso sobre Vasco Ximeno e o conde Raimundo de Borgonha, que tinham sido enviados para aquele lugar por Dom Afonso VI, rei de Castela, e sobre Antão e João Gonçalves de Ávila, que trouxeram o nome de Ávila para Portugal no século XV, e etc. "Poderíamos ir juntos até Ávila", disse ele. No dia seguinte, olhei da minha sala de aula para o liceu e vi 2 pontos brilhantes na janela. Era a luz do sol refletida nas lentes do seu binóculo de ópera. Tudo estava indo muito rápido, tudo sempre ia rápido com ele. No intervalo, ele me mostrou o binóculo. "É da minha mãe", disse. "Ela adora ir à ópera.
Já o meu pai, ele queria fazer de mim uma boa aluna, para que eu pudesse me tornar médica. Eu lhe disse que não queria isso, que queria ser enfermeira. Mas você, começou ele. Enfermeira, disse eu, uma simples enfermeira. Ele precisou de um ano inteiro para aceitar este fato, para aceitar que eu insistia no meu objetivo sem permitir que ele me impingisse o seu. Isso marcou a nossa amizade, pois foi isso, uma amizade para a vida inteira. Os seus joelhos são tão morenos e o seu vestido cheira tão bem a sabão, disse ele 2 ou 3 semanas depois do primeiro encontro. Eu lhe dera uma laranja. As outras da minha classe ficaram cheias de inveja. O aristocrata e a camponesa. Por que logo a Maria? Perguntou uma delas, sem saber que eu estava ao lado. Imaginavam coisas. O padre Bartolomeu, o professor mais importante para Amadeu, não gostava de mim. Quando me via, dava meia volta e ia em outra direção. No meu aniversário, ganhei um vestido novo. Pedi à minha mãe que subisse um pouco a bainha. Amadeu não disse nada. De vez em quando, ele aparecia na nossa escola e nós íamos passear no intervalo. Falava da família, das dores de coluna do pai, das secretas expectativas da mãe. Contava para mim tudo o que mexia com ele. Tornei-me a sua confidente. Sim, foi isso que aconteceu. Tornei-me uma confidente para a vida inteira. Ele não me convidou para o seu casamento. Seria muito chato para você, eu disse. Quando eles saíram da igreja, eu estava atrás de uma árvore. O casamento elegante de um aristocrata. Grandes carros brilhantes, uma longa cauda branca, homens de fraque e chapéu alto. Foi a primeira vez que vi Fátima. Um rosto bonito, bem proporcionado, branco como alabastro, cabelos negros compridos, um corpo de garoto. Não que fosse uma bonequinha, mas de certa forma, um pouco atrasada. Não tenho como provar, mas acho que ele a tutelou, sem perceber. Era um homem muito dominador. Não era briguento, mas era dominador, brilhante, superior. No fundo, não havia lugar para uma mulher na sua vida. Quando ela morreu, foi um terremoto. Ele ficou devastado. Maria João calou-se e voltou a olhar pela janela. Quando prosseguiu, fê-lo de maneira hesitante, como se tivesse a consciência pesada. Como disse, ele ficou devastado. Não há dúvida quanto a isso. E, no entanto, como vou dizer, não foi um abalo que tivesse atingido as camadas mais profundas. Nos primeiros dias, ele veio várias vezes me visitar. Não para ser consolado. Ele sabia que isso ele não podia esperar de mim. Sim, ele sabia isso. Aliás, tinha que saber. Queria simplesmente que eu ficasse ali, junto dele.
Foi assim que aconteceu várias vezes. Eu tinha que ficar ali, simplesmente. Maria João se levantou, foi até a janela e ficou ali, olhando para fora, as mãos cruzadas atrás das costas. Quando voltou a falar, falou com a voz baixa de quem conta um segredo. Na quarta ou quinta vez, ele finalmente encontrou coragem para falar. O sofrimento deve ter sido grande demais. Ele precisava falar. Ele não podia gerar filhos. Tinha decidido se operar para não se tornar pai. Foi muito tempo antes de encontrar Fátima. Não quero que haja criancinhas indefesas que precisem suportar o peso de minha alma, disse ele. Sei muito bem como foi comigo e continua sendo. Os contornos dos seus desejos e medos inscrevem-se como ferro incandescente nas almas dos pequenos, cheios de desconhecimento e impotência em relação àquilo que acontece com eles. Precisamos de uma vida inteira para achar esse texto marcado a fogo, sem jamais ter certeza se o compreendemos. Gregórios contou a Maria João o que estava na carta do pai. Sim, disse ela, sim. Os seus remorsos não tinham nada a ver com a intervenção cirúrgica. Disso ele nunca se arrependeu. Foi por nunca ter dito nada a Fátima. Ela sofria por não ter filhos e ele quase sufocou com os sentimentos de culpa. Ele era um homem corajoso, um homem de uma coragem fora do comum, mas nesse caso foi covarde e jamais superou essa covardia. Quando se trata de mamãe, ele é covarde, dissera Adriana. A única covardia que há nele. Ele que nunca evitou o confronto, por mais desagradável que fosse. Eu compreendi, disse Maria João. Sim, acho que posso afirmar que eu o compreendi. Pois eu sabia até que ponto a mãe e o pai estavam dentro dele, o que tinham feito com ele. Mas mesmo assim, fiquei chocada. Também por Fátima. Fiquei ainda mais chocada com o radicalismo, a crueldade de sua decisão. Tomar uma decisão daquelas aos 20 e poucos anos. Uma decisão irrevogável. Precisei de 1 ano para aceitar aquilo e só o consegui quando disse para mim mesma que ele não seria ele se não fosse capaz de fazer uma coisa daquelas. Maria João pegou o livro de Prado, pôs os óculos e começou a folhear. Mas seus pensamentos ainda estavam no passado e ela acabou tirando os óculos novamente. Nunca falamos muito sobre Fátima, sobre o que ela significava para ele. Encontrei-a certa vez num café. Ela entrou e se sentiu na obrigação de se sentar ao meu lado. Ainda antes de o garçom aparecer, ambas soubemos que tinha sido um erro. Por sorte, foi apenas o tempo de tomar um café expresso. Não sei se eu entendi aquilo tudo ou não. Nem sequer tenho certeza de que ele entendeu. E é aí onde está a minha covardia. Eu não li o que ele escreveu sobre Fátima. Isso aqui
Você só pode ler depois da minha morte, disse ele, quando me deu o envelope selado. Mas não quero que caia nas mãos de Adriana. Peguei naquele envelope mais de uma vez. Um belo dia decidi. Não quero saber. E assim ele ainda continua ali na caixa. Maria João colocou o texto sobre a morte de volta na caixa e empurrou-a para o lado. Uma coisa eu sei. Quando aconteceu aquilo com a Estefânia, não fiquei nem um pouco surpresa, pois existe isso, não sabermos o que nos falta até nos aparecer pela frente. Então, subitamente, temos certeza de que era isso. Ele mudou. Pela primeira vez em 40 anos, parecia ter vergonha de mim e querer esconder alguma coisa. A única coisa que eu soube foi que havia alguém da resistência que também tinha a ver com Jorge. E que Amadeu não queria, não podia admitir. Mas eu o conhecia. Ele pensava nela sem parar. Seu silêncio era eloquente. Ele não queria que eu a visse. Como se eu, olhando para ela, pudesse descobrir algo sobre ele que eu não devia saber. Que ninguém devia saber. Nem ele próprio, por assim dizer. Então fui até lá e fiquei esperando diante da casa onde os da resistência se encontravam. Saiu de lá uma única mulher e eu soube imediatamente que era ela. O olhar de Maria João passeou pelo cômodo e deteve-se num ponto distante. Não gostaria de descrevê-la. Só vou lhe dizer o seguinte: eu consegui imaginar imediatamente o que tinha acontecido com ele. Que o seu mundo, de repente, mudara completamente. Que a ordem reinante até então desmoronara. Que de uma hora para outra eram outras coisas que contaram. Ela era esse tipo de mulher. E, no entanto, tinha apenas 20 e poucos anos. Ela não era apenas a bola vermelha irlandesa do colégio. Era muito mais do que todas as bolas vermelhas irlandesas juntas. Ele deve ter sentido que ela era para ele a chance de ser inteiro, como homem, quero dizer. Só assim se entende que ele pôs tudo em jogo. O respeito dos outros, a amizade com Jorge, que era sagrada para ele, até mesmo a própria vida. E que ele voltou da Espanha, como se tivesse sido aniquilado. Aniquilado, sim, esta é a palavra correta. Tornara-se mais lento, tinha dificuldades em se concentrar. Já não havia mais aquela agitação nas veias, aquela ousadia. O seu fogo interior havia se extinguido. Ele falava que precisava reaprender a viver desde o princípio. Estive lá no liceu, disse ele um belo dia. Naquela época havia tudo pela frente ainda. Tantas coisas eram possíveis, tudo estava em aberto. Maria João pigarreou e, quando recomeçou a falar, estava rouca. Ele disse mais uma coisa.
porque nunca fomos juntos a Ávila. Achei que ele havia esquecido, mas não esquecera. Choramos. Foi a única vez que choramos juntos. Maria João saiu. Quando voltou, tinha um cachecol em volta do pescoço e um sobretudo grosso pendurado no braço. Quero ir ao liceu com o senhor, disse ela, ou até o que resta dele. Gregórios a imaginou olhando para as imagens de Isfahan e fazendo perguntas. Ficou espantado por não sentir nenhuma vergonha. Não de Maria João. A cada capítulo a gente se surpreende mais e mais, não é, gente? Meu Deus. Que personagem esse Amadeu, não? E todos os outros, né? Todos os envolvidos aí nessa história. Bom, vamos ver como vai ser essa visita ao liceu. Amanhã a gente fica sabendo, tá bom? Acho que sim, né? Pelo menos é o que se espera. Tá bom? Então aqui terminamos esse capítulo. Amanhã voltamos para o próximo. Tá ok? Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, tá? Agradeço. E vou agradecer mais ainda se você deixar seu like, seu comentário, tá bom? E se eu souber que você está comentando com as pessoas, olha, tem um canal legal lá no YouTube, um canal de leitura, os livros são legais, tá? Tchauzinho, então. Até amanhã.